mas por dentro está o meu pecado. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Nele ambiente, a sua palavra diz que aonde estiver dois ou três reunidos em seu nome, ele estará presente. Nós cremos, né, pelos olhos da fé, que o nosso Deus ele está neste lugar. Glória a Jesus. E você que está ouvindo a programação, ouvindo os louvores, continue ouvindo. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, está presente neste local. Glória a Deus. Irei deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde. Depois o irmão Cláudio ele dá aí prosseguimento, né, mais uma vez com os louvores, né, e também a mensagem da palavra de Deus. João no capítulo 14 ele diz assim, versículo 1 ele diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Estamos nesta tarde diante de uma mensagem. O próprio Jesus Cristo, né, irmão Cláudio, ele foi quem ele narrou, ele falou: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Esta noite eu estava meditando nesta passagem aqui, e eu me deito assim, e antes de dormir eu fico pensando, irmão Cláudio, ali o juízo fica, né, trabalhando, e eu estava pensando nesta mensagem. Meditando, né, na mensagem. Não se turbe vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Aí veio na minha mente, que fica remoendo. quando a gente lê esta passagem, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Às vezes muitas pessoas pode pensar, crede também em mim, acha que é de nós mesmos que estamos falando esta palavra. Mas esta palavra, quem falou foi o próprio Jesus. Não é verdade? Quando ele disse: não se turbes os vossos corações. Primeiro, né, crede em Deus, também crede em mim. Jesus falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar um lugar, e virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é uma palavra maravilhosa, né, que o próprio Jesus Cristo ele fez para conosco. Ele fez uma promessa. Disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez. Quando ele disse assim que voltava outra vez, é porque ele já esteve aqui na terra uma vez. Não é verdade? Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez. Isto quer dizer que ele já esteve aqui na terra, né? Então ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, para que nós tenha esta
a convicção de que nós poderemos subir com Cristo, é preciso nós estarmos na sua palavra. Porque o Salmo 91, versículo 1, ele diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja e você subir para estar com Cristo, aonde Ele está, é preciso você estar no versículo do Salmo 91. Aqueles que habitam ou habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É preciso você estar na palavra para poder você habitar aonde Jesus está. Porque aonde Jesus está requer santidade, requer que você esteja na palavra, buscando a face do Senhor e fazendo a sua vontade ou a sua obra. Então, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Então, é uma passagem maravilhosa. Então, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para você ir para o Pai, é preciso você ir por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só por Jesus nós possamos ir até ao Pai. Glória a Deus. Porque ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Então é preciso o homem, ele está na presença de Deus, buscando a face do Senhor e fazendo a sua vontade, para que ele esteja enquadrado aqui e possa subir quando Jesus vier buscar a sua igreja. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se vos me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Deus. Então, é preciso o homem, ele fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que é difícil? Mas não é impossível. Louvado seja Deus. É difícil a caminhada, mas se você, a Bíblia diz, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. É preciso o homem ele ir até o final, porque se você sai de casa para fazer uma viagem e no meio do caminho você se empaiar com alguma coisa, você não vai chegar ao destino desejado. Você se empaiou no meio do caminho, ou seja, você se engalhou em alguma coisa. E hoje não é diferente. Existem muitos atalhos que você pode se engalhar em um desses atalhos e não chegar ao destino desejado. Você vê que às vezes existem pessoas que estão ali na presença do Senhor, buscando, fazendo a obra do Senhor. Quando você pensa que não, o camarada se engalhou em alguma coisa e se enrascou e partiu sem Jesus. Porque quando o homem ele se enrasca com alguma coisa, ele faz algo que não está de acordo com a palavra de Deus, ele não chegou no desejo, no destino desejado. Ele ficou pelo meio do caminho. E se você ficar pelo meio do caminho, você não vai chegar na presença do Senhor, aonde Jesus ele foi preparar lugar para mim e para você. Jesus disse: não se turbe os vossos corações,
crede em Deus, mas também crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nesta tarde, esta é uma reflexão que eu deixo para mim e para você, para que nós possamos estar firme na presença do Senhor, buscando a sua face. A caminhada é longa, o caminho é difícil, a Bíblia diz que a porta é estreita, né? Apertado é o caminho que leva o homem à presença de Deus. Mas não é impossível você chegar lá. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que largo é a porta e espaçoso o caminho que leva o homem à perdição. E são muitos os que entram por este caminho. Mas escolha o caminho estreito. Glória a Deus, escolha o caminho estreito, porque o caminho estreito é onde você vai encontrar a paz, aonde você vai encontrar o gozo, aonde você vai encontrar descanso para a sua alma. Nós sabemos que a Bíblia diz que o inimigo ele está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, para que possa tirar você do foco, né? Para você sair da palavra de Deus e se perder. Louvado seja Deus. Mas nesta tarde, o recado é esse: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai tem muitas moradas, para você, para mim, para todos que queira entrar. Deus, a Bíblia diz que deixou o homem um livre arbítrio para você fazer da sua vida o que você quiser. Ele não vai interferir na sua vida, mas saiba que você pode entrar por um caminho que este caminho não vai ter saída para você chegar nas mansões celestiais. Glória a Deus. O inimigo ele tem botado muito laço, e nesses laços você pode se enroscar. Você sabe que às vezes no interior, né, irmão Cláudio, a gente colocava um laço para pegar as aves. Às vezes você ia lá no ninho, tinha aquela ave lá, bichinha, estava lá chocando os ovinhos lá. E aí você ia lá, colocava aquele ninhadozinho de um laço do passarinheiro, né? Chama-se o laço do passarinheiro. E é verdade. O ninho, você chegava lá naquele ninho, colocava lá aquele laço, aquele monte de laço ali, e aí o pássaro vinha, sentava naquele ninho, e quando ele sentava, ele começava, né, a organizar ali o ninho, ali os seus ovos, os ovozinhos lá do ninho, e começava a fazer aquele rebuliçozinho ali. Daí a pouco, quando ele ia sair, estava laçado pelo laço do passarinheiro. Cuidado para nesta tarde você não ser pego pelo laço do passarinheiro, porque o passarinheiro é o inimigo das nossas almas. Eu estava meditando hoje ali, que eu estou dando uma de artesanato, né? Pega aquelas coisinhas de coco ali, começo a fazer ali, estou fazendo nada, estou ali fazendo aqueles artesanatos, e pego aquela quenguinha, né? O raspo, o coco, e tiro ali, e fica lá a quenguinha de coco ali, né? Aquela concha. E eu pego aquilo ali e começo a fazer um artesanato. Daí a pouco nasce uma vasilha, né? Eu pego aquela vasilha, lixo ela bem lixadinha e dou um banho de verniz, fica a coisa mais linda, né? Fica a coisa mais linda. Depois eu vou até colocar no Facebook para a turma ver, né? E aí eu estava meditando de como é aquele coco e como fica aquela vasilha depois de pronta. Fica uma coisa linda. A gente chega ali, eu cheguei ali na feira e estava lá aquele tambor lá com um bocado daquelas vasilhas, aquelas quenguinhas lá, né, aquelas conchinhas, tudo mal quebrada, feia, toda arrupiada, cheia daqueles, né? E eu pego aquilo ali,
dou um polimento, ajeito, lixo ela e passo um verniz, fica a coisa mais linda. E você olhando para ela antes e para ela depois. Pois não é que eu estava semelhando com nós? Jesus nos pega lá no lamaçal do pecado e dá um banho com o seu sangue. Aleluia. Não é? Faz de você uma nova criatura. Você andava todo sujo, você andava todo ali rasgado, né? Barbudo, cabeludo, todo cheio de crepa. Isso. Aí Jesus ele pega você, faz de você uma nova criatura, lhe dá um banho, dá um polimento, passa um verniz, e você, quando chega em algum lugar, as pessoas dizem assim: você tem o brilho de Deus. Que coisa maravilhosa. Só Jesus pode fazer isso. E eu estava olhando para ali, para aquela conchinha antes, e estava olhando para ela depois. Como é a transformação? Então a transformação, Jesus ele também faz nas nossas vidas. Pega você ali todo matrapilho, né? Às vezes pessoas caído lá na sarjeta, caído lá nas calçadas, todo sujo, não é? Fedorento, ninguém dá nada por você. E Jesus pega você, lhe dá um banho, traz para a sua maravilhosa luz e faz de você uma nova criatura e um pregador do Evangelho. Então, só Jesus pode fazer isso na vida do homem. É verdade. Ninguém mais. E eu estava meditando naquilo ali. Às vezes dói, porque hoje, irmão Cláudio, às vezes ninguém pode mais falar uma palavra sobre o pecado. Não, porque as pessoas dizem: não podemos falar algo para não machucar as pessoas. Mas o metiolate ele arde quando bate na ferida, mas ele é necessário para sarar as tuas feridas. Então nesta tarde é preciso você receber uma lixa, você receber uma raspagem para tirar toda a crepa, tudo aquilo que não pertence a Deus, e fazer de você uma nova criatura. Depois receber um brilho, receber um verniz para você ficar brilhoso, para você ficar parecendo, né, com aquele que foi renovado. A semelhança. Pois é, então é isso que às vezes as pessoas dizem, mas a palavra está sendo pesada. Às vezes a gente ouve em algumas doutrinas. Essa semana eu escutei uma doutrina maravilhosa. Terça-feira o nosso pastor Roberto ele deu uma mensagem muito maravilhosa. E a gente vê, irmão Cláudio, que tem pessoas que não gostam. Eu não sei como uma pessoa está ali e não gosta de uma doutrina, coisa que limpa a crepa, tira a sujeira e faz de você uma nova criatura. Porque às vezes você está com um pensamento, a mente podre, e recebe aquela palavra e de imediato você é transformado. Diz: olha, Jesus está falando comigo. É verdade. Não é verdade? Jesus está falando comigo. Vou parar com esses pensamentos mal, porque Jesus está falando comigo. De repente você dá um passo para trás e não faz mais aquilo que você estava fazendo, né? Por quê? Por causa de uma palavra. O meu avô ele dizia assim: por falta de um grito se perde uma boiada. Se você está pastoreando um rebanho e você vê aquele rebanho indo para o precipício e você não tira aquele rebanho daquele precipício, o culpado é você que está pastoreando aquele rebanho, porque não foi lá e não arrebanhou e tirou aquele animalzinho que estava querendo cair. Querendo não, ele ia cair porque ele não tem entendimento, não é? Então você é quem deve dar a palavra, você é quem tem que falar do pecado, você tem que falar daquilo que desagrada a Deus. E nós não podemos falar. Você vê que quando Jesus ele estava pregando, os discípulos
Os discípulos chegaram, mas Senhor, a tua palavra está muito pesada, ou está muito dura. Aleluia. O povo está indo embora. E Jesus, o que foi que Jesus disse? Quer ir também com eles? Aí Pedro sartou e disse: Senhor, para onde iremos nós? Que só tu tem a palavra de salvação. E a palavra, né? E a palavra que limpa, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é quem alimenta, ela é quem sara, ela é quem cura, ela é quem transforma, ela é quem batiza, ela é quem faz milagre na vida do homem. É a palavra de Deus. E sem a palavra, nós não somos nada. Não é verdade? Então, se nós não se limparmos através da palavra de Deus, não fazemos parte. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada, que o homem ache bom ou não ache, mas a palavra, ela tem que ser falada. Nós não podemos, a Bíblia diz, se nós aumentar ou diminuir, não teremos parte no reino de Deus. Não é verdade? Não teremos parte. Por quê? Porque você não pode aumentar. Se você aumentar ou diminuir, é anátema. E a palavra anátema quer dizer mentiroso. E a Bíblia diz que o mentiroso é filho do capeta. Viu? E é maldita, Então, nós devemos levar a mensagem, pregar a palavra. Está sendo dura, mas dizer a verdade, o que está escrito, não coisas para magoar as pessoas, não. Você tem que falar sobre o pecado. Nós não devemos criticar ninguém. Você faz o que você quiser da sua vida, é um direito seu. Deus deixou o homem o livre-arbítrio para você fazer da sua vida o que você quiser. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, mas a Bíblia diz que há caminho para o homem ser perfeito, mas o final dele é caminho de morte. E sabe qual é o caminho, o salário do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Meu Deus. Glória a Deus. Então, você quer viver ganhando esse salário para no fim você estar morto? Não. Jesus disse que nós não podemos, Deus disse que nós não podemos estar em cima do muro. Você tem que estar ou do lado da verdade ou do lado da mentira. É por isso que tem dois caminhos. É por isso que tem céu e inferno. Escolhe tu aonde queres passar a eternidade. É verdade. Glória a Deus. Porque só Jesus, ele pode salvar o homem. Nós não podemos fazer nada por você, mas Jesus, ele pode salvar. Jesus, ele pode transportar, tirar o homem do lamaçal do pecado e levar você à presença de Deus. E a Bíblia diz que só por Jesus. Ele disse: eu sou a porta, lá em João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Porque o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenhas vidas e vidas em abundância. Então, nesta tarde, fica com esta reflexão para você ter a salvação e entrar nas mansões celestiais pelas portas. A Bíblia diz que todo caminho dá na venda, mas todo caminho não leva você ao céu. Glória a Deus. A Bíblia diz todo caminho, né? Tem um ditado do povo, né? Não está na Bíblia isso. Todo caminho dá na venda, mas nem todo caminho leva você ao céu. E o caminho é Jesus. Louvado seja Deus. A porta é estreita e é apertado o caminho, mas este caminho que nós devemos escolher. Larga é a porta e espaçoso o caminho que leva o homem à perdição. E a Bíblia diz que são muitos os que entram por ele, porque passa todo tipo de bagagem, todo tipo de coisa ruim. Mas nesta tarde, com certeza você está ouvindo esta palavra,
fica com essa reflexão e saiba que Jesus, ele quer salvar a tua alma. Não importa o que você tem praticado, não importa o que você tem feito, não. Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para tirar o homem do lamaçal do pecado e fazer de você uma nova criatura em nome de Jesus. Irmão Cláudio, louva a Deus aí, e com certeza Deus, ele tem algo nesta tarde mais para nossas vidas em nome do Senhor. Boa esta palavra. Louvado seja Deus. Estávamos precisando mesmo. E é necessário mesmo. Glória a Jesus. Para que nós chegamos cada dia mais no caminho, né? Porque às vezes queremos sair, mas a palavra chega a tempo. A palavra chega a tempo. Vamos louvar aqui o hino 334. O fim de todas coisas vem, não tarda, cuidado, não queira hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar brigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que é sincero, a Cristo aceita. O sangue do Cordeiro garante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O que pois vim há de viver com Cristo na glória, quem não ouvir há de morrer, tormento padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória do sangue do Cordeiro, poder pode encontrar. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, louvado seja Deus. Foi com este precioso sangue que nós fomos comprados. A Bíblia, ela nos dá esta garantia. A Bíblia Sagrada vai dizer que nós fomos comprados com um bom preço. E esse preço, louvado seja Deus, não foi prata e nem ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Estamos alegres, estamos felizes, porque nós estamos levando a preciosa palavra de Deus. Aleluia.
E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, tendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que nós estamos sempre levando a mensagem, a palavra, falando da bondade de Jesus. Louvado seja Deus, porque foi com o seu precioso sangue que nós fomos comprados e hoje nós pertencemos a Ele, assim como somos ovelha do seu pasto. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus foi o pagamento da redenção. Louvado seja Deus, porque esta é a palavra da fé que pregamos. E ela é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sabemos que o próprio Jesus, ele passou por aqui, aleluia, a primeira vez, como já foi dito nesta tarde, e ele levou a mensagem, a palavra, louvado seja Deus, a todos quantos naquela época andavam vendo o próprio Jesus em pessoas. Oh, glória a Jesus. E ele falou no capítulo 1, segundo escreveu São Marcos, versículo 15, Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele mandou primeiro se arrepender e depois mandou crer, acreditar no Evangelho, na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E já foi dito nesta tarde que ele, aleluia, ali no capítulo 14 de João, ele aconselhando-os, louvado seja os seus discípulos, a demonstrando também, aleluia, para que ele não viesse se atemorizar e ter medo, aleluia, mas ele pediu para que ele não turbasse os vossos corações, mas cresce, acreditasse em Deus e também nele. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus, aleluia, ele amou o mundo de uma tal maneira que mandou ele, Jesus, louvado seja Deus. Capítulo em João 3 e 16. É bastante lido esse versículo, porém é necessário nós sempre estar recapitulando os versículos para não cair em esquecimento de muitos. 3,16 vai dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo dessa tal maneira e ele deu o seu filho, o único, louvado seja Deus, primogênito, a nação, assim como foi dita, nação por pessoas que talvez humanamente, um falando para o outro, diz: você não merece,
Mas Jesus disse que nós não somos. Louvado seja Deus. Aleluia. Outra, aleluia, pessoa a não ser os filhos da perdição. Porque todos aqueles que creem, acreditam em Jesus, eles vão tomar para si. Vai haver problemas, vai haver até, louvado seja Deus, pelejas. Mas ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então o amor dele foi tão grande para com a humanidade, ao qual as pessoas dizem que não merece, mas Deus vem lá de cima e viu que nós precisamos. Você não merece, mas ele vê que você precisa, que eu precisava, e a salvação que só ele é quem pode dar, aleluia, e ele provou o seu amor para conosco, mandando o seu Filho Jesus, louvado seja Deus, para morrer por nós, para dar a sua vida em meu lugar, louvado seja Deus. E foi dessa forma, Deus provou o amor dele para conosco, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Está escrito aqui no livro, louvado seja de Romano, Paulo escrevendo em Romano, capítulo 5, e versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui dá para nós entender por que Jesus, louvado seja Deus, ele entregou-se, porque foi a vontade de Deus, o amor de Deus, assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Então, o amor de Deus foi tão grande, ou é tão grande, para com as pessoas, que ele chegou ao ponto, aleluia, de dar seu Filho, de enviar ele, o Messias foi enviado para morrer. Jesus não veio aqui para um passeio, né, para ficar, louvado seja, fazendo turismo. Ele andou em várias províncias, nas praias, em locais, mas ele veio aqui para se cumprir, aleluia, nele a determinação do seu Pai. Ele veio para morrer, e ele sabendo que ia morrer, mas ele realizou tudo quanto o Pai lhe concedeu. Louvado seja Deus. E essa prova foi tão grande que ele disse: sendo nós ainda pecadores. Ele deveria ter feito um acordo, né? Olha, se vocês me aceitarem, se vocês aceitarem o meu convite, aleluia, eu posso dar a minha vida por vocês. Mas não, ele primeiro deu a vida, e agora todos viram, presenciaram, aleluia, Jesus se entregando, alguém conduzindo ele pelas ruas, chicoteando, maltratando, e tudo isso ele passou por mim. E ainda ao reconhecimento de alguns que aquilo ali, aleluia, não era para Jesus ter passado, mas ele veio cumprindo a missão. Foi onde ele repreendeu um dos seus discípulos, quando disse: Senhor, irei contigo até o fim. E ele viu muita dureza, louvado seja Deus, porque humanamente aquele discípulo ou outros, eles não iam suportar. Louvado seja Deus. E ele disse: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ou seja, ele quis dizer: meu filho, isso é a missão aqui, é minha. Pai já traçou todo, aleluia, o destino. Eu tenho que passar, isso não é para você não. Isso aí é para que você não passe, e eu vou passar por você. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não estou aqui, aleluia, com estadia. Eu não vim comprar uma casa para morar. Eu não vim alugar outra. Eu não vim fazer uma casa de veraneio.
Não, eu vim, aleluia, para anunciar a palavra do meu Pai. Eu vim para pregar. Eu vim para levar o povo que estão cativo, morrendo, aleluia. E meu Pai mandou. Eu vim aqui, aleluia, porque com minha morte eu vou ressuscitar muitos que estão mortos. Louvado seja Deus. Com a minha morte eu ressuscitarei muitos que estão mortos. Louvado seja Deus. Ou seja, eu darei a minha vida para que tu tenha vida. Louvado seja Deus. Ele não é aquele que está, louvado seja, localizado num lugar só como nós, né? Há tantos anos, 40, 50 anos moramos. Ele era peregrino, ele é nômade, ele estava andando. A Bíblia vai dizer que Jesus entrava em Jericó, passava por Jericó, saía de Jericó, entrava nas aldeias. E nisso, no caminhar, louvado seja Deus, ele ia se deparando com as situações e ele resolvia, louvado seja Deus. E as pessoas foram vendo e tomando conhecimento de que, aleluia, Jesus era o único que podia fazer ou realizar o milagre. E ele nem queria que alguém divulgasse. Ele nem queria que ninguém colocasse o nome dele, aleluia, à disposição. Não, porque ele ia passando. E quando ele passasse, alguém aproveitasse, louvado seja Deus, porque ele não voltava. Ele tinha muito que circular. E a Bíblia vai dizer que Jesus passou aqui 3 anos. Em 3 anos, ele passou por tudo isso para provar para nós, louvado seja Deus, que deu cumprimento a tudo quanto o Pai lhe estabeleceu que ele fizesse ou realizasse aqui na terra. E muitos eram duvidosos, muitos não acreditavam, muitos não queriam falar, aleluia, neste nome, nem tão pouco o que ele fazia. As pessoas viam, as pessoas presenciavam, mas elas não acreditavam, mesmo vendo. Elas não acreditavam e incitavam outras pessoas para também não acreditar. Tirava a fé. Eles não tinham fé, não acreditavam, nem confiavam e incitavam outras pessoas para que também realizassem. Não tem pessoas assim? Às vezes se aborrece com outra pessoa, mas ele tem uma amizade com a pessoa e quer que aquela outra pessoa também, aleluia, não goste ou seja, louvado seja Deus, uma pessoa intrigada de outras. Mas não, seu caso é com ele, é você e ele, a mim não. Eu gosto dos dois, são meus amigos todos os dois. Agora você tem as aventas. Então, a palavra chega para ser um pacificador. Acaba com isso. Vocês vão apenas formar uma barreira. E a Bíblia diz que nós temos que ser ponte, passar, louvado seja Deus, aonde tem conflito, guerra, que chegue a paz. Tirando por alguns países que só vivem em guerra, que só vivem destruindo, é pessoas mortas, é pessoas se mudando de um lado para outro, é acabando com tudo. Isso é triste, é guerras, é conflitos, mas Jesus veio trazendo a paz. Ele é a paz. Eu vos dou a paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por não acreditar em Jesus, muitos, louvado seja Deus, planejava persegui-los e matá-los. Louvado seja Deus. No versículo em que eu li aqui na passagem do Êxodo, o capítulo 14, a Bíblia vem falando aqui a respeito daqueles que haviam desobedecido às ordens de Deus e estavam lá no Egito, servindo aos deuses, as práticas pecaminosas, algo que Deus não se agradara. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, enviou para resgatar ele, um líder, e saindo de lá, a ponto de caminharem poucos
quilômetros, vamos dizer assim, eles já começaram a murmurar. Eles já começaram a reclamar. Por quê? Porque havia da parte de Deus, louvado seja Deus, já louvado seja Deus, imaginação. Deus sabe, Ele conhece. É como você diz, rapaz, não faz isso, ou rapaz, não vai para tal lugar. Você, o cara teima, vai, mas você fica assim, vai chegar a qualquer momento, vai acontecer qualquer coisa. Aí você diz, eu não disse. Aí Deus diz assim, que eles iam clamar. Eles foram, eles abandonaram, eles deixaram o seu Deus e foi, aleluia, para os braços de outro Deus. São os deuses pagãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí eles disseram, e disse, louvado seja o nome do Senhor. Deus disse assim, capítulo 3 de Êxodo, e o 7 diz, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, e do amorreu, e dos ferezeu, e dos heveu, e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Eles foram, abandonaram ao Pai, a Deus Todo-Poderoso, e foram embora. Servia agora a outros deuses. E chegando lá, não se comportaram da forma que aprenderam. Deixaram-se levar pela convivência, pela cultura, e desconheceram totalmente. Só que o adversário, ele é artimanho, ele é sutiloso, ele começa a rodeia e ele faz com que as pessoas se cheguem. Quando está já ao seu domínio, ele laça. Agora você procura saída e não encontra. Aí vem o quê? O desespero, e vai pensar na besteira que fez, e agora não tem saída. Mas Deus já sabia o que iria acontecer. Como eu falei, as pessoas às vezes teima e desobedece, vai, mas sempre assim a gente vai dar certo, vai voltar. Agora como vai voltar? Aí não se sabe. Por quê? Porque estão laçados, entraram em enrascadas, aleluia, um caminho que não lhes satisfaz. O desejo humano aos olhos nus tá bom demais, tá tudo bonito, maravilhoso, mas a realidade, e nós pregamos a realidade, já foi dito aqui, pregamos o céu, que é paz, ali é alegria, e também pregamos o inferno, que é tormento, e tormento eterno, é fogo eterno. Mas Deus, ouvindo aqui o clamor deles, disse, chegou até mim. Primeiro Deus viu, ele disse, eu tenho visto a aflição do meu povo. Depois ele disse, tenho ouvido o seu clamor, já suplicando, né? Algo, clamando, rogando para que tirasse daquele sofrimento. Aí ele vai dizer, portanto eu desci para livrá-lo. Agora ele tomou uma atitude. Ele viu, ouviu, e agora ele desceu, louvado seja Deus, para tomar, louvado seja Deus, uma atitude, tem uma atitude, ele tomou uma atitude. Deus, aleluia, ele entende cada um, ele sabe a natureza de cada um, e ele mesmo nessa situação, ele não abandona, ele não despreza, mas ele presencia
Louvado seja Deus. E depois ele cria situações para lhe tirar. Como ele diz assim, é o exemplo. Eu deixei por algum tempo para servir de exemplo. Você ainda vai cometer o mesmo erro? Você vai ser reincidente? Aleluia! Agora, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Ou seja, você não é crente? Olha aí, é aquele desafio que tem, né? Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer, no capítulo 4, louvado seja Deus, de São Mateus, que o adversário, ele tentou Jesus por várias vezes. Ele tentou, aleluia, e Jesus ia para um canto, ele criava outra situação, e o adversário sabe qual é o seu ponto fraco, para que ele possa lhe atingir, ele possa, aleluia, dar injeção venenosa, ou sua mordida fatal. E ele é estratégico, ele ganha, ele faz amizade, aleluia, e depois ele entra com a providência da covardia. Louvado seja Deus. E o capítulo 14 de Êxodo, nós sabemos que Moisés vem conduzindo o povo murmurando, o povo reclamando, mas atrás eles disseram: Moisés, tu disseste que nós iríamos para um lugar que mana leite e mel, tem fartura. Aleluia. Não seria melhor, Moisés, se fosse para morrer, a gente tivesse ficado lá? Lá tem cemitério, lá tem sepulcro. Eu estou lembrando lá das tomates, dos pepinos. E como é que você promete algo? Moisés, com mais de 600 mil pessoas para conduzir, homens e mulheres, crianças e animais. E Moisés ficou com a cabeça que não tinha, louvado seja Deus, mais nenhum sentido. Mas Deus, aleluia, que conhece, aleluia, as necessidades de cada um, ele faz, louvado seja Deus, com que, aleluia, o momento certo, cada coisa seja colocada no seu lugar. Louvado seja Deus. E ele disse: vamos marchando, depara-se com o mar. Vamos, que Faraó não ficou satisfeito com a saída de vocês de lá. Ele oprimiu vocês, e aqui estão os que realmente estavam sendo oprimidos, que queriam sair, mas tinha alguém que ainda queria ficar lá. Aí Faraó não se agradou e pôs seus cavalos com seus cavaleiros atrás do povo. E Moisés, louvado seja, clamou a Deus, apresentou a causa a Deus, e Deus disse: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, louvado seja Deus. Moisés com a vara, que é a de conduzir, mas na hora que alguém está em conflito, que alguém está tentando até, aleluia, lhe matar, porque as pessoas ficaram contra Moisés. Tu me tiraste de lá e prometeste que era aquilo, e nós vamos morrer. É melhor morrer no caminho, é melhor ser enterrado por aqui. Aí Moisés disse: Senhor, e agora? Tem um mar lá na frente. Aí Deus se utiliza, ele sabe. Moisés disse ao povo que marche. Talvez Moisés disse: mas eu marchar para a água. Não está escrito. Conjectura. Na hora da perturbação, do aperreio, como diz assim,
sem ter saída, mar à frente. E como é que eu vou passar? Não tem barco, não tem navio. Aí o Senhor disse: diga aos filhos de Israel que marche. Então vamos marchar. E se aproximando da água, e Faraó atrás, com o seu exército, para massacrar muito mais ainda, porque ele havia saído de lá. Aí se tu levanta a vara, e Deus as diretrizes, deu as ordens a Moisés, e disse: agora o meu povo vai passar, Moisés, a pé e chuto. Louvado seja Deus. Esse é o Deus grande, esse é o Deus todo-poderoso ao qual nós clamamos, e Ele ouve, aleluia. Ele vai, aleluia, com a solução para a causa, para o problema, que não tem problema pequeno nem grande para o nosso Deus. Aí a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Faraó, quando viu aquela situação, que Moisés tocou nas águas, Deus, aleluia, fez com que, aleluia, as águas subiram e formou uma barreira de um lugar para outro, e o povo passaram a pés enxuto, louvado seja Deus. Aí o coração dos egípcios se enfureceu, aleluia, para que entrasse, aleluia, atrás dele, aleluia, e Faraó e todos os seus exércitos e os seus carros e os cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aí o 19 vai dizer aqui: e o anjo de Deus que ia adiante, viu um anjo na frente, mas na hora das águas, aleluia, o exército, ou seja, vinha atrás, o anjo saiu da frente da tropa do povo do Israel e ele se colocou-se atrás, aleluia, protegendo o povo, para que o povo passasse. Agora o exército de Faraó ia contender com eles. Ele passou da frente para trás para proteger, como diz: passa, que eu estou aqui defendendo vocês, aleluia. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou-se e ia atrás. Também a coluna de nuvem e se retirou de diante dele e se pôs atrás dele. Louvado seja Deus. Irmãos, amigos, ouvintes, é esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor da parte daqueles que entenderam, aleluia, o trabalhar de Deus para conosco. E Moisés ficou ainda preocupado, porque eles vêm atrás de nós, mas sabe que o que aconteceu foi que quando passou o último, o anjo estava segurando: passa, quando passou o último, aleluia, as águas baixaram-se, mas já estava do outro lado. Agora Faraó com os seus cavaleiros, com os seus carros, aleluia, foram inundados pela água. Louvado seja Deus. E eles passaram, louvado seja Deus, a pé enxuto, conforme a palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos ficar de boca fechada, não podemos ficar calado diante de todas essas circunstâncias, louvado seja Deus, que aqueles antes de nós se portaram, enfrentaram, viveram, louvado seja Deus, porque este é o evangelho, louvado seja Deus, que pregamos. Não é bonança, Jesus abençoa, Jesus dá, louvado seja Deus, porém no tempo, na época em que ele achar que você está em condições de administrar o que ele vai colocar em tuas mãos, aleluia. E a Bíblia vai dizer
no capítulo 15, ainda do Êxodo, louvado seja Deus, Moisés cantou. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque assumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome, louvado seja Deus. Aleluia. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Hoje nós estamos servindo a um Deus tão poderoso que outrora atrás nós não conhecíamos. Mas a Bíblia vem dizer, a Bíblia vai dizer no Salmos 113 e o verso 5 até o 8, para entendermos. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, assim como os príncipes do seu povo. Louvado seja Deus. Deus, ele não perdeu você de vista. Não. Ele sabe a tua situação. Ele sabe o que você está passando. E Ele quer apenas que você o conheça. Prossiga em conhecer Deus. Louvado seja Deus. Está lá em Amós, né? Que corramos e prossigamos em conhecer a Deus. Só que, aleluia, Ele não quer saber quem você é, o que você tem, nada disso interessa para Ele. O que Ele quer é que você reconheça Ele como Senhor e como Salvador. Louvado seja Deus. E isso na pessoa hoje de Jesus Cristo de Nazaré. Foi quem Ele enviou. Aleluia. O capítulo 6 de Efésios, lá no Novo Testamento, ele fala no Antigo, fala no Novo. 6:2. Ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, honrar o pai e a mãe é o primeiro, louvado seja Deus, com promessa, porque quem honra o pai está honrando a Deus, porque Deus colocou o homem como o gestor, o cabeça. Louvado seja Deus. E Efésios ainda 2:6 vai nos dizer: se nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fez nos sentar em lugares celestiais. Glória a Jesus. Então, Ele é o único merecedor de toda honra, aleluia, e de toda glória. Louvado seja Deus. Por quê? Porque sem Jesus, nada, mas nada mesmo nós somos, como diz a palavra. Mas com Ele, nós somos mais do que vencedores.
Louvado seja Deus. Capítulo 2 e 8. 2 e 8 de 1 Samuel vai nos dizer: levanta o pobre do pó e dê-lhe o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Então, ele faz assim. É ele quem faz. Só que o que a palavra já disse agora à tarde, louvado seja Deus, o irmão que antecedeu, ele falou: temos que entregarmos a nossa vida a Jesus e saber que agora a direção é dele, pela palavra deles. Por isto que quando alguém não aceita, aleluia, a palavra que está sendo anunciada ou pregada, é porque ela está batendo em alguma coisa que está errada, em alguma coisa que falta ser corrigida. Aí as pessoas não estão de acordo ainda com a palavra. Quando a palavra bate, eles se aborrecem, eles não querem aceitar a palavra. Mas existem regras, por isso que somos ensinados a ser disciplinados, porque a palavra disciplina. Uma coisa que não tem governo, ela é desgovernada, está aí. Mas aquilo que tem governo, a lei, ela veio para corrigir. E o pecado só deu a entender o que era pecado quando a lei chegou. Está lá em Romanos. O homem foi conhecedor, foi sabedor da lei. Então, a lei veio para corrigir. Agora corrigiu errado. E muitos não estão dando mais crédito à lei, que tanto se faz lei, mas as leis não são, louvado seja Deus, executadas, colocadas de acordo. Então, as coisas, elas ficam, aleluia, como que não houvesse a lei, porque a lei não é castigo, mas é correção. Existe isso aí. Na casa do Senhor, vem, chega de toda e qualquer maneira. Porém, tem um período, aleluia, ali de transformação, né? Regeneração, santificação, até vir sendo moldado, sendo doutrinado, ensinado, e depois tudo quanto antes fazia que não era agradável, agora não faz mais. E não continuar anos e anos, dando a palavra, anunciando o evangelho, e a pessoa está da mesma forma, do mesmo jeito, não teve transformação, não teve santificação, não teve regeneração, mas está lá. Aí a palavra sai e não gosta. Não gosta. E quer culpar os outros, se ele não está vivendo. Mas a palavra é sempre a palavra. Por quê? Porque os salmos, louvado seja Deus, Salmo 101, e o verso 6 e 7, vai dizer os versos 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O 7 vai dizer que o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme
perante os meus olhos. É o Senhor. Louvado seja Deus. Então, se nós estamos alistados nesse exército do Todo-Poderoso, general de guerra, que é Deus, devemos honrá-los. E não estamos, louvado seja Deus, para viver de qualquer forma, porque nós vamos ser o quê? Disciplinados ou punidos. Os da terra punes. Vai fazer o que quer. Num alistamento militar. No primeiro dia que você chega, eu vim me alistar hoje, não sabe nem se fica. Coloca o pezinho na parede. Se encosta no muro, fica de todo jeito. Vai logo repreendido, para ir logo aprendendo. Por isso que costumes, aleluia, que é errado, ele é ensinado a não fazer mais, e se permanecer da mesma forma, no mesmo erro, na mesma transgressões, ser reincidente, aí vem as punições da parte do homem, imagine de Deus. E as pessoas querem brincar, e não é motivo para brincar, porque quem brincou com Deus, ou quem desafiou a Deus, pagou caro. Pagou caro. Nós vemos lá em Samuel, os filhos de Eli, quiseram zombar da casa de Deus, fazer algumas coisas, e Deus chamou a responsabilidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não é bom, aleluia, fazermos o contrário do que diz a palavra. E alguém quer saber, às vezes, algo que não é de competência e não foi realmente declarado para nós sabermos. A Bíblia vem dizer que, antigamente, havendo Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas para nós, ou a nós, nesses últimos dias, ele fala pelo Filho, através do Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus fala pelos filhos, pelo Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Capítulo 1, João, capítulo 1, vai nos dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. O 14, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem foi o unigênito do Pai? Jesus. Então, o Verbo é a palavra é Jesus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus se humanizou-se. Louvado seja Deus, para conviver, e todos sabem que em Mateus fala, louvado seja Deus, que Jesus nasceu, aleluia, de uma virgem, e aqui viveu como menino, louvado seja Deus, depois cresceu, aos 33 anos assumiu o ministério, e foi humanamente, ele encarnou-se, ele se humanizou-se. Louvado seja Deus, assim como Tito. Paulo escrevendo a Tito, porque a graça de Deus se manifestou. Aleluia. Se a graça de Deus se manifestou, Jesus agora estava presente. Para quê? Trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus
se manifestou, ele se humanizou-se, ele se fez homem, aleluia, humanizou-se, ele é a graça e trouxe salvação para todos nós. Bem como Efésios diz que pela graça sois salvos, por meio ou mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, se nós estamos aqui, nós temos que fazer, louvado seja teu, com que a palavra seja anunciada, com que a palavra seja pregada com firmeza, com clareza, e que quem ainda não sabia, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, amou o mundo de tal maneira, ao ponto de dar o seu filho para ser morto pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Saiba que agora ele foi provado o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Foi dito que o salário do pecado é a morte, ou seja, a raiz. Mas o que é pecado? É tudo aquilo que, aleluia, não está de acordo com a palavra de Deus. Ele infringe, aleluia, a palavra, o código. Deus. Mas nós entendemos e já estamos aqui no exército de Deus. E você pode entender. Há dias, há tempo, há momento. Louvado seja Deus. Talvez você seja um ouvinte, talvez você já até participou, mas por uma coisa ou outra você saiu. Mas o que nós dissemos é: volta, retorna, dai meia volta, porque Ele está pronto a te receber. Porque Deus Ele está, aleluia, e Ele faz. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é refúgio. Ele está te abrigando. Ele está, louvado seja, te escondendo das coisas que querem, aleluia, ir de encontro a você. Os que habitam, os que moram no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91 foi lido, a sombra, a proteção divina, você vai descansar, você vai ficar tranquilo, porque você está habitando, você está morando, louvado seja Deus, no, aleluia, esconderijo do Altíssimo. E aqui, Deus é o nosso refúgio, Salmo 46, Ele nos refugia, Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele é a fortaleza, aquilo que vem ao teu encontro, ao meu encontro. Louvado seja Deus, as astúcias ciladas do indivíduo, as dadas inflamadas, as setas. Aqui está a fortaleza para receber a pancada, aleluia, e não te atingir. Porque Deus Ele é o grande todo-poderoso. Ele também Ele está no meio. Jesus está no meio. A Bíblia vai dizer, capítulo 20, 18, louvado seja Deus, aleluia, que aonde Ele estiver, estará, louvado seja Deus. Capítulo 18, versículo 20, capítulo 18, versículo 20, segundo escreveu São Mateus, é o inverso. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha aí, Ele está no meio dela. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. E Ele faz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus faz o quê? Ele faz cessar as guerras. Deus dá, louvado seja Deus, aos que estão brigando paz, aos que estão em conflitos, louvado seja Deus, que possam
louvado seja Deus, dá ouvido à palavra do Senhor, porque Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. E olha o que Ele faz: quebra o arco e corta a lança, e queima os carros aonde? No fogo. Louvado seja Deus. E diz assim: aquietai-vos, 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 saiba que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, você está seguro, porque você está sobre a proteção de Deus. Ele, como refúgio, Ele te esconde, Ele te abriga. Aleluia! E você está morando no esconderijo dEle, e a sombra está te protegendo. Ele, como uma fortaleza, Ele está recebendo as pancadas por você. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E Ele está no meio. Se Jesus está no meio da tua situação, se Ele está no meio da tua história, está tudo tranquilo. Ele está no meio para resolver, aleluia, para te orientar, para a palavra de Deus que vem no tempo oportuno. Louvado seja Deus. Ele está no meio. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E então Ele faz cessar, Ele faz com que o homem tenha paz, Ele faz com que as nações se unam, com que as nações o reconheçam como Senhor e como Salvador do mundo. Salmo 33 e o verso 12 vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Para isso, para te dar proteção. Louvado seja Deus. Ele faz cessar tudo isso. Aquilo que está iniciando, aleluia, vai logo ser apagado a chama. Louvado seja Deus, para que não venha incendiar, para que não venha prejudicar, para que não venha depois haver discussão, aleluia, peleja. E Ele disse: olha, aquietas, fica tranquilo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele está te escondendo, Ele está te protegendo, Ele está te guardando. Louvado seja Deus, que nesta tarde, você que é protegido, você que está sendo, louvado seja Deus, guiado, orientado pelo Senhor, se regozije, se alegre e diga: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode faltar tudo, mas menos Jesus para te orientar, para te dar, louvado seja Deus, discernimento, para te dar entendimento e te dar graça. Louvado seja Deus para suportar tudo o quanto aqui tu está vendo, está ouvindo ou está passando. Ele sabe a tua dor, Ele sabe o que está precisando, Ele sabe, louvado seja Deus, o momento certo Ele virá com socorro, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Aleluia. Que Deus em Cristo, aleluia, venha nos conceder outra oportunidade. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Coisa boa, né? Levar a mensagem do Evangelho, pregar a palavra de Deus, dizer que Ele está voltando. Queremos agradecer a todos que ouviram atenciosamente a palavra do Senhor nesta tarde. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se Deus permitir, sábado estaremos de volta com mais uma programação para a glória de Deus. Palavra boa, alimento para a nossa alma. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Então, nesta tarde, estamos com a alma regozijada porque ouviu a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Momento de oração. Momento de oração. Cláudio. Pai nosso que está no céu,
neste momento, Senhor, queremos te agradecer por esta tarde, por tudo que o Senhor nos deu, para que possamos, louvado seja Deus, estar ciente que não foi de nós, mas o Senhor que nos deu, louvado seja toda a instrução, para que possamos sempre levar, divulgar a tua palavra, as boas novas de salvação, e dizer que a tua palavra é fiel e ela é verdadeira e é digna de aceitação. Que todos os quantos, louvado seja Deus, estiveram conosco até agora, seja, louvado seja, protegido, guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós queremos. É isso que nós, aleluia, desejamos, aleluia, para todos. Em nome de Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Você está ouvindo a Rádio Sistema JN de Comunicação. Você acabou de ouvir. O manancial